Não comece 2026 sem antes ver esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e fica até o final desse vídeo que eu acho que ele tem uma reflexão muito importante para você começar o ano. Bom, 2026 está aí, esse é o início de mais um ano. E para quem já me acompanha um tempo nesse canal sabe o tanto que eu gosto de trazer algumas reflexões, principalmente em determinados momentos da nossa vida, justamente porque em alguns momentos a gente tem a oportunidade de usar certas cargas emocionais para poder nos ajudar nos nossos objetivos ou a nos tornar pessoas melhores ou mais próximos de quem a gente necessariamente quer ser. E o início de ano não é diferente. Quando a gente está pensando sobre toda uma questão emocional que envolve festas de final de ano, esse momento não só ali da semana natalina, mas também da passagem, né, do Réveillon, do início de um novo ano. Essas datas simbólicas, elas podem nos ajudar de alguma forma a traçar novas metas e a usar toda essa ideia de novo ciclo como combustível para a gente alcançar aquilo que a gente quer ou para nos aproximar de quem nós queremos ser, né? E para 2026, para a gente começar bem, então, eu queria mais uma vez agradecer cada um de vocês que esteve presente comigo em 2025 e desejar para cada um de vocês também um excelente 2026, que a gente possa estar juntos aí mais um ano, tá? Mas dito isso, eu acho que talvez o mais interessante da gente pensar em um vídeo e o primeiro vídeo de 2026 seja justamente naquela reflexão, naquela ideia que a gente consegue extrair da ideia de que cada passo que a gente dá, ele vai definindo os próximos passos. É muito comum que no início do ano, muitas pessoas utilizem desse momento de início de ciclo, de nova oportunidade, de recomeço, né? Utilize toda essa percepção e esse sentimento para poder então traçar objetivos, traçar metas e na maior parte das vezes, sempre almejando conseguir uma melhor qualidade de vida, alcançar metas que são sonhos, que são objetivos. E tudo isso é muito nobre da parte de cada um de nós, né? E aí, eu acho que é importante trazer essa reflexão para 2026, que é justamente aquela ideia de que as nossas escolhas, muitas vezes, por menores que elas sejam, elas têm um potencial gigantesco de ir definindo quais vão ser as consequências e quais vão ser, então, os próximos passos a serem encaminhados ao longo da nossa rotina e do nosso dia a dia. É muito comum quando a gente pega, por exemplo, o final do ano que se passou, no caso 2025, e a gente faz uma espécie de retrospectiva e a gente começa a analisar então talvez as metas que nós colocamos, aquelas que nós chegamos perto, outras que nem tanto. E vocês que me acompanham nesse canal sabem que as coisas não são tão simples e que muitas vezes a vida não respeita nossos planos, mas existe sempre a possibilidade de que a gente vá ressignificando caminhos à medida que a gente vai caminhando e à medida que a vida então vai se mostrando para nós. Em 2026 eu espero que não seja diferente. Em 2026 eu acho que seria interessante para cada um de nós a gente sempre lembrar dessa ideia de ser possível ir reajustando os caminhos à medida que as coisas vão acontecendo, que a vida vai trazendo então suas surpresas, algumas positivas, outras nem tanto, mas trazendo sempre desafios, obstáculos que podem ser vencidos, né? É claro que esse vídeo não tem essa natureza de um certo motivacional raso. Existe uma questão muito bonita no sentido poético de recomeços, de então uma nova oportunidade de fazer diferente. Tudo isso realmente nos ajuda, né? A usar como combustível todo esse ânimo, toda essa energia de recomeço para então começar um novo projeto ou realizar coisas que a gente sempre quis. Mas eu acho importante, talvez, a gente lembrar que existem algumas coisas que realmente estão a nosso controle e que talvez sejam mais próximos que nós estamos de controlar, então, o nosso futuro, se é que isso existe de alguma forma, mas lembrando que a gente pode, a partir de pequenas escolhas todos os dias, ir então dizendo como vai ser o nosso ano a partir daquilo que está sob nosso controle. É claro que eu sempre falo sobre essa ideia de que muitas coisas não estão a nosso controle, mas dentro daquelas coisas que estão necessariamente no nosso controle,
aí sim cabe a cada um de nós fazer o melhor no que a gente pode com as condições que a gente tem. É reconhecer, analisar todo o cenário que a gente vive, quais são os nossos desafios, quais são as nossas condições, e então usar o melhor disso para fazer aquilo então que a gente pode e o melhor de nós dentro daquilo que nos é possível. Então, em 2026, independente de quais sejam as suas metas, os seus objetivos, aquilo que você quer alcançar, seja profissionalmente, pessoalmente, relacionamentos, eu acho que é sempre importante lembrar essa ideia de fazer o melhor que você pode nas condições que você tem. Porque todas as outras variáveis que contemplam a vida, e vocês que me acompanham há um tempo nesse canal sabem que em grande parte das vezes são até a maioria, mas que tem um potencial muito grande naquilo que está no escopo do que a gente pode controlar. E talvez a gente fazer o melhor que a gente pode nessa parcela do que nos é possível, talvez faça toda a diferença. Quando a gente vai observar, por exemplo, pessoas que alcançaram aquilo que almejaram e que, ou parcialmente, chegaram perto, por exemplo, de conseguir aquilo que queriam, e evoluíram e perceberam, então, uma evolução, essas pessoas elas não tiveram, grande parte das vezes, uma trajetória que é considerada como perfeita, sem falhas, sem erros, né? Aquela ideia da constância ser um gráfico de altos e baixos, ela é muito real, não só para hábitos, tá, pessoal? Mas para tudo aquilo que a gente se propõe a alcançar. A ideia de que falhas vão acontecer no meio do caminho, de que muitas coisas não vão então seguir os nossos planos, mas ainda assim, essa ideia de ir se reajustando, se reestabelecendo, e mais do que isso, né, de permanecer leal àquilo que você se propôs, talvez seja o melhor que a gente pode fazer com as condições que a gente tem. Eu acho muito interessante, né, quando a gente vai observar, por exemplo, essa ideia de que às vezes a gente sente que a gente chegou tão perto, ou em outros casos a gente não chegou nem perto daquilo que a gente tinha se proposto no ano anterior, né? E ainda assim nós fazemos planos, porque é sempre isso, né? Por mais que talvez a gente não tenha conseguido no ano anterior, mas agora é um novo começo. E toda essa simbologia que existe de que a virada do ano, por mais que ela não seja o que necessariamente vai fazer a diferença, mas você compreendê-la como uma oportunidade de fazer diferente, isso sim talvez faça a diferença, mas ainda assim utilizar todo essa vibe, né, vamos dizer assim, de início de ano, de recomeço, como combustível, então, para mudanças, para aperfeiçoamento, tudo isso para mim tem um valor gigantesco, né? Até porque grande parte do que é talvez a ideia do motivacional é você necessariamente estar motivado, é aquele start inicial, aquele primeiro momento de energia para você então começar alguma coisa, e aí sustentando isso ao longo do tempo vai se tornando um hábito, vai se tornando mais próximo de ser natural e vai então se perpetuando ao longo do seu ano. Então, eu queria trazer como primeiro vídeo de 2026 essa ideia, justamente para que a gente lembre de fazer o melhor que a gente pode nas condições que a gente tem. Mas sempre lembrando que desafios vão aparecer, de que nem sempre os nossos planos serão respeitados. Na verdade, na maior parte das vezes, nós precisamos contar com essa habilidade de reajustar, de ressignificar caminhos e de ir, então, fazendo o melhor que a gente pode, apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as variáveis. E aí, quando a gente vai olhar para a nossa vida e observar os nossos progressos, as nossas evoluções, muitas vezes vem disso. Disso que muitas pessoas talvez chamem de resiliência, que é o que eu já trouxe em outros vídeos sobre o voltar amanhã, que é você colocar aquilo como muitas vezes algo inegociável, né? Assim, claro que de uma forma mais poética, né? Sempre há a possibilidade de que a gente reveja certas coisas, mas colocar como algo que você se propôs. E aí a ideia de honrar aquilo que você se propôs a fazer talvez seja a ferramenta mental mais poderosa que a gente tem para se perpetuar dentro de um novo hábito, algo que a gente quer. Porque nos dias em que o cansaço vier, o desânimo, a desmotivação, lembrar do porquê você começou é uma das formas, talvez, de se ajudar a permanecer forte, a voltar, a continuar e principalmente a dar sentido para aquela coisa. Quando a gente vai olhar, por exemplo,
mudanças, decisões, coisas que têm um impacto muito grande sobre a vida de uma pessoa, e tirando todas as outras variáveis de comportamento, de neurociência, dessas coisas, mas existe algo sobre fazer sentido que parece que é muito definitivo quando a gente fala sobre mudanças, sobre objetivos, sobre alcançar então aperfeiçoamento, porque parece que se aquilo realmente faz sentido para você, você tende a permanecer mais tempo dentro daquele caminho. Assim como o contrário também acontece, né? Quando a gente tenta propor alguma mudança ou começar alguma coisa que não faz muito sentido, a taxa de abandono, né, ela é estatisticamente maior. Né? Então, enxergar sentido, se propor, né, e colocar para si que aquilo realmente faz sentido e que você quer que faça parte do seu 2026, talvez seja uma grande dica, tá? Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que ficou até o final do vídeo, são mais de 11 minutos de reflexão. Gostaria também de desejar mais uma vez um excelente 2026 para cada um de vocês. Peço que, se você gostou do vídeo, que por favor se inscreva no canal. Estamos próximos de alcançar os 1000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Se puder também, deixa o like, compartilha e principalmente comenta, tá bom? No mais, toda a minha gratidão, um excelente 2026 e até o próximo vídeo.